Queridos, eu vou ler um texto para vocês que se encontra na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 9. Diz assim a palavra de Deus: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos nas regiões de Ponto, Galácia, Capadócia, província da Ásia e da Bitínia, escolhidos em conformidade com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Glória a Deus pela salvação. Bendito seja Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque de acordo com sua extraordinária misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma aliança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá o seu valor. Herança preservada nos céus para vós que sois protegidos pelo poder de Deus por meio da fé, até a chegada da salvação prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. Portanto, nessa verdade, exultais. Mesmo considerando que agora, e por algum tempo ainda, tenhais que ser afligidos por toda espécie de provação. Assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Pois mesmo sem tê-lo visto, vós o amais. E ainda que não estejais podendo contemplar o seu corpo neste momento, credes em sua pessoa e exultais com indescritível e glorioso júbilo, porquanto estáis realizando o alvo da vossa fé, a salvação de todo o vosso ser. Amém? Vou falar um pouco sobre o mensageiro. Quem era Pedro? Quem era esse homem? Talvez você que pense que você é pequeno, que você é uma pessoa despreparada, que você é uma pessoa muito simples, que você talvez seja uma pessoa iletrada, talvez você não tenha conseguido chegar até a academia, até o 3º grau, até a pós-graduação, ou talvez sequer concluído o ensino fundamental. E quando você olha para você, você fala: poxa vida, eu sou tão despreparado, eu sou tão pequeno. Eu sou só um pequeno comerciante, às vezes um vendedor ambulante, quem sabe um pescador, quem sabe uma costureira de pequenos reparos que trabalha na sua casa com a sua máquina já bem rodada, que não é de última geração. Quantos de nós muitas vezes nos apequenamos diante daquilo que efetivamente nós somos, ou daquilo que nós pensamos sobre nós mesmos? Pedro era conhecido como Simão. Pedro era natural de Betsaida, era irmão de André, mesma terra de Filipe. Pedro radicou-se em Cafarnaum, morava com sua sogra, era pescador e tinha seu próprio barco, mas era um homem simples, um homem meio abrutalhado, sim, mas um homem como nós, mas um homem que era de caráter irresoluto. Era um homem que mostrava grande fidelidade, era um homem de firmeza de fé, de confiança, era um homem que amava Jesus, ele era zeloso, ele era também entusiasmado, empolgado, ele pulava na frente das coisas. Quando surgiu uma situação, Pedro queria participar. Mas Pedro, como muitos de nós, também era teimoso. Pedro era pavio curto. E olhando para aquele homem cheio de defeitos, cheio de imperfeições, nós podemos entender o que a graça de Deus é capaz de fazer na vida de alguém que se arrepende humildemente, na vida de alguém que não desiste de si mesmo. Se você anda pensando sobre você dessa forma, eu quero dizer que em Cristo Jesus há uma esperança de transformação. Na mão de Cristo Jesus você é uma pedra preciosa, alguém de valor, alguém que pode ser transformado na imagem do próprio Filho de Deus, na estatura
de varão perfeito. Algumas vezes Pedro, ele se deixou influenciar por circunstâncias. As situações não eram boas, ele olhou para essas circunstâncias, não vou citá-las aqui porque são muitas, e ele se sentiu fraco. Mesmo no momento que ele demonstrou fé e na sequência ele sucumbiu. Mas ele demonstrou fé, como andando sobre as águas. Em certos momentos, talvez ali junto com Jesus, perto da fogueira, quando Jesus foi preso, e ele foi reconhecido por uma serviçal e depois por 2 serviçais, ele teve medo. Ele se sucumbiu diante da fraqueza do medo, e ele não quis mais se identificar com o Senhor. Mas esse homem Pedro, ele foi profundamente marcado pelo caráter de Jesus. Ele foi profundamente marcado, influenciado por uma conduta reta, por uma conduta santa que ele via no seu mestre. Nós podemos dizer mais algumas coisas sobre Pedro. Pedro também era aquele homem que se mostrava disposto a não retroceder. Às vezes se mostrava bastante afoito, ele se jogava na frente, ele era precipitado, assim como nós também o somos muitas vezes. E uma certa feita ele disse para Jesus no capítulo 6 de João, quando Jesus tinha dado uma palavra dura sobre o seu corpo e sobre o seu sangue, que era comida e bebida, as pessoas começaram a ficar escandalizadas, falaram, não, opa, essa palavra é muito dura, essa palavra é muito difícil de ser assimilada, eu vou me afastar. E eles começaram, saindo a francesa, pelos fundos, as pessoas começaram a se afastar de Jesus, e eles ficaram preocupados, Jesus, está todo mundo embora, essa palavra é muito dura. E ele diz, vocês também querem ir? E Pedro agora salta à frente e diz, eu não vou retroceder. Ele não diz isso, eu estou fazendo aqui uma leitura paralela. Eu não vou retroceder. Senhor, para onde irei? Eu. Se só o Senhor tem palavras de vida eterna para mim. Você pode dizer isso comigo? Você quer retroceder? Você quer desistir? Você é pequeno? Você está passando dificuldades? A palavra é dura? Senhor, para onde irei eu? Quando nós falamos no plural, queridos, nós nos sentimos num balaio de gato. Desculpe falar dessa forma. No coletivo a gente se esconde. No coletivo a gente se agasalha. No coletivo a gente some. Mas quando nós partimos para a declaração individual para Deus, nós nos encontramos. Se eu for, para onde eu irei? Se eu sair da tua presença, para onde eu irei? Não há palavra de vida fora do Senhor. Mas Pedro também, esse homem simples que eu narrei aqui em poucas palavras, ele nunca mais foi o mesmo após a ressurreição de Jesus. Pedro amargou um sofrimento que pode parecer curto por 3 dias, quando ele nega conhecer a Jesus. Quando ele nega 3 vezes conhecer a Jesus, tendo sido advertido antecipadamente. Jesus disse, Pedro, Satanás pediu para te peneirar como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti, os passos do Senhor à frente de nós. Eu roguei por ti. E Pedro mesmo falando que não abandonaria Jesus, que faria isso e aquilo, o Senhor fala, eu vou te avisar para que você não sofra demais, ainda essa noite. Dado este sinal, você terá me negado 3 vezes. De maneira nenhuma. Jesus não precisou de repetir para ele. E agora, quando esse fato acontece, eu imagino o sofrimento desse homem que se sentia pequeno quando conheceu Jesus. Se sentia tocado e amadurecido, mais preparado enquanto caminhava com Jesus. Mas no final dessa caminhada, tem um desfecho terrível. Ele falha. E agora Jesus caminha para a morte. Ele não teve sequer tempo para falar, me perdoe, me desculpe, eu falhei. Eu não cumpri o meu propósito. Mas aleluia, porque Deus que reservou o mistério de Cristo por todas as gerações, revelando na plenitude dos tempos, que nem os céus e nem a terra conhecia o que Deus tinha preparado para aqueles que o amam. Ele tinha reservado a vitória para o 3º dia. E ao 3º dia, Jesus Cristo é tomado do meio da morte, porque a morte não podia contê-lo, e ele é levantado pelo poder de Deus. Ele traz consigo a chave
do inferno, desapropriando o diabo. Ele traz a chave da morte e ele resgata aqueles que estavam cativos no cativeiro e sobe até os céus e de lá ele dá dons aos homens. Quando Pedro reencontra com Jesus, Jesus diz para ele assim, João 21:15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão Pedro, Simão, filho de João, ou filho de Jonas, ou Simão Bar-Jonas, ama-me mais do que a estes? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeirinhos. Toma conta deles para mim. Eles são a coisa mais preciosa que eu tenho nessa terra. E eu confio tanto em você, mesmo sendo pequeno e tendo falhado. Eu confio tanto nesse amor que você diz que tem por mim, que eu vou te entregar o que eu tenho mais precioso. Cuida dos meus cordeirinhos. Pentecostes vem. 50 dias depois de Jesus ser assunto aos céus, o Espírito Santo desce sobre a igreja, sobre aqueles que estavam reunidos conforme a obediência à palavra que Deus lhe tinha entregado por Jesus Cristo. E agora ele recebe a unção, ele recebe a cobertura do Espírito Santo. Aquele homem intempestivo amadureceu. Aquele homem onde tinha intempestividade agora se dá lugar ao equilíbrio. A covardia deu lugar à coragem e à ousadia. O medo deu lugar ao destemor. A palavra destemperada deu lugar à voz e à mensagem que o Espírito Santo tinha reservada para falar através dele. Não era mais o Pedro, mas era o Deus do Pedro através do mensageiro. Ele entendia que ele era apenas o mensageiro e não a mensagem. Senhor, eu sou um canal aberto e vou tomar conta sim dos seus cordeirinhos. Me usa com poder, me usa com graça. Com esse poder com que o Senhor me cobre, usa-me. Há registros históricos, esses aqui eu não vou discutir se são reais ou se são parcialmente reais, porque na história a gente vê muitas coisas escritas, a gente não sabe até onde as pessoas têm razão. Os arqueólogos pesquisam, os historiadores registram, mas eu vou apenas mencionar por efeito de ter noção de tempo, temporalidade. Era mais ou menos o ano 64. Pedro estava morando em Babilônia, porque lá havia uma grande comunidade judaica, e de lá ele escreve essa carta. E foi mais ou menos na época em que Nero começa a perseguir a igreja. Paulo morre em 65, depois de Cristo. Mas um pouco antes dessa perseguição, dizem que a mulher dele foi torturada, que a mulher dele foi martirizada. Se isso é fato, eu não duvido. Eu fico imaginando o sofrimento de Pedro. O sofrimento de um homem que era designado por Deus para levar a palavra, um homem que tinha conhecido Jesus, o poder de Deus, ele viu com seus olhos o doador da vida. Um pai de 3 filhos agora, com a mulher martirizada, e ele tem o teu coração aberto para continuar pregando e falando do amor de Deus. A carta de Pedro é uma carta pequenininha. Ele é um homem que viveu durante 3 anos e meio aproximadamente com Jesus. Ele tinha muita coisa para falar. Se Paulo, que não conviveu com Jesus, escreveu tanto, por que Pedro escreveu tão pouco? Edmund Clowney diz que a carta de Pedro é o mais condensado resumo da fé cristã e da conduta que ela inspira em todo o Novo Testamento. Quando a gente lê a carta de Pedro, a gente entende a profundidade do relacionamento, a profundidade do que ele precisava dizer em poucas palavras. Na verdade, nós temos uma dificuldade muito grande. Se você deixar uma pessoa falar, como eu, que sou muito falante, você vai falar por horas. Mas quando a pessoa fala assim, eu preciso que você fale tudo o que você precisa dizer em 2 minutos. Você mata a pessoa, né? A gente costuma entrar na empresa e eles falam, os grandes consultores dizem que para você se vender, você tem que saber conversar dentro do elevador. Quando o presidente da empresa entra e você tem apenas 30 segundos para falar tudo o que é mais importante, o que você diria? Alguém já passou por esse ensaio aqui? É sempre assim. O que você diria se você tivesse com seus dias contados e você tivesse um grupo sob a sua responsabilidade e você quisesse comunicar para eles aquilo que Deus quer,
aquilo que vai dirigir sua conduta cristã aqui na terra, o que você escreveria? No capítulo 5, verso 12, Pedro diz assim: eu vos escrevi resumidamente, encorajando-vos e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus, nela, pois, permaneceis firme. De tudo que eu posso te escrever, eu estou te escrevendo para te encorajar. Eu estou te escrevendo para dizer que esta é a verdadeira graça de Deus, não há outra. Não se desvie para outro caminho, não procure outra alternativa, não busque uma filosofia vã, não busque um atalho. É este o caminho, esta é a graça. Fique firme nela. É um recado simples, é um recado objetivo, mas se você tem se sentido fraco, eu quero repetir as palavras de Pedro e dizer: esta é a verdadeira graça de Deus. Sinta-se encorajado, sinta-se fortalecido com essa palavra e permaneça firme nela. Uma carta de encorajamento, uma carta de suporte de fé e uma carta dedicada à esperança. Jesus tinha dito para Pedro em Lucas capítulo 22, do verso 31 ao 32: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a sua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. O que Jesus estava dizendo para ele: assim como eu intercedi, assim como eu entrei para batalhar por você, assim como eu lutei para que a sua fé não desfalecesse, eu peço para você que vai cuidar dos meus cordeirinhos. Quando você se converter, quando você compreender a dimensão do desafio que eu entreguei nas tuas mãos, quando você for cheio do Espírito Santo, quando você for transformado, quando você abandonar a dimensão da infantilidade e entrar na dimensão da maturidade, eu peço a você: fortaleça os seus irmãos, fortaleça os seus irmãos. A igreja tem que migrar do nível da infantilidade para a maturidade, porque é só na maturidade que nós conseguimos fortalecer alguém. Quando nós andamos na infantilidade, nós falamos dos problemas, nós falamos das pessoas, nós falamos das situações, nós conversamos a respeito de coisas que talvez nós não deveríamos deixar que ocupasse tempo na nossa conversa do dia a dia. Surgem fofocas, conversinhas atravessadas, insinuações. Essas coisas não fortalecem, essas coisas enfraquecem, mas quando nós atingimos a maturidade, a palavra de Deus diz: quando você se converte, quando você recebe a essência de Deus, o rema de Deus, a unção do Espírito, a cobertura que vem do céu, você amadurece, você é transformado. E mesmo se sentindo pequeno, mesmo pensando que você é despreparado, o Senhor fala: no dia que você se converter, o que eu te peço para os meus cordeirinhos, para aqueles que estiverem sob o seu comando, ao seu redor, que você os fortaleça, assim como eu estou te fortalecendo. Pedro recebeu uma incumbência. E agora eu quero compartilhar apenas 2 tópicos com vocês. O primeiro deles é quem precisa saber. Quem precisa saber dessa notícia? Eu não sei se vocês têm um hábito de pregar. Eu não sei se vocês têm um hábito de pregar num púlpito ou têm um hábito de pregar na rua. Mas as pessoas às vezes dizem que têm dificuldade de subir num lugar como esse para pregar. Ou tem dificuldade de chegar diante das pessoas e falar alguma coisa. Eu também tenho. Eu sempre tive. Mas para vir para cá é necessário coragem. Necessariamente não habilidade. Eu não apresentei meu currículo para estar aqui. Eu fui convidado. Isso eu devo a Deus, não a mim. É difícil falar para as pessoas. Porque muitas vezes você vai falar para as pessoas as coisas que você precisa ouvir. E é como eco. Você fala, a palavra bate no fundo. E você ouve de novo a sua voz voltando para os seus ouvidos. Eu comecei dizendo que essa semana foi difícil. E quando eu li esse texto, o Senhor falou assim: eu quero falar com você. É com você que eu quero falar. E quando eu venho pregar, eu pergunto para Deus: Deus, eu não sei quem vai estar lá. Não importa o que eu desejo falar. O que importa é o que eles precisam de ouvir. E quem sabe dessa dimensão é só o Senhor. É muito prático as pessoas ocuparem um lugar, um púlpito, um altar, ou um palanque, ou um palco, como quiserem classificar, e ocupar aquele tempo para falarem do que pensam. Mas Deus quer que nós gastemos o nosso tempo
falando para as pessoas que ele sabe que estariam aqui. Ele sabia qual que seria o público. Você não está aqui por acaso. Aquilo que ele quer dizer. E eu pergunto, Deus, o que eu devo falar? Mas Pedro aqui, assim como eu, uma pessoa simples, cheio de limitações, ele perguntou, Deus, quem precisa saber? Para quem que eu devo dizer essa mensagem que o Senhor está me entregando? Ele escreve então para os dispersos, os que estão dispersos, que estão temporariamente espalhados por Ponto, Galácia, Capadócia e Bitínia na Ásia Menor. Quem são essas pessoas? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós temos essa resposta no versículo... Bem, eu vou ler um texto grande, mas os textos de 9 a 11 e o 41 diz assim: onde estavam morando em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as partes do mundo. Isso ele começa a narrar imediatamente após o evento de Pentecoste, quando as pessoas foram tomadas em línguas estranhas. Ele começa a dizer quem era o público que estava assistindo essa cena. Nós que somos partos, medas, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, e romanos que estão morando aqui, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, reticências. Pedro pega a palavra e prega. Agora aquele pescador medroso, indouto, iletrado, despreparado, cheio do poder de Deus, ele vai para frente, não mais agora intempestivamente, não mais agora na força das suas convicções, mas ele prega a palavra cheia do Espírito Santo de Deus e prega. Eram 120 reunidos, mas agora ele prega, e a palavra diz no versículo 41, assim todos quantos aceitaram a sua palavra foram batizados, e naquele mesmo dia juntaram-se a ele cerca de 3.000 pessoas. Deus começa a mostrar quem é que faz agregar a sua igreja. Como é que faz agregar a sua igreja? A palavra trazida pelo Espírito Santo, a palavra trazida com poder, a palavra trazida com clareza, não apenas o Logos de Deus, mas o Rema de Deus, a palavra revelada, a palavra que vem com sinais, a palavra que vem com manifestação de Espírito e poder, como o próprio apóstolo Lamartine falou aqui no domingo passado, não apenas com palavras persuasivas de sabedoria humana, não palavras bonitas, adornadas, não apenas palavras de sabedoria bem intrincadas, bem encadeadas, mas palavras que seguem com demonstração de poder e espírito, que tem a capacidade de alcançar o coração das pessoas, a necessidade das pessoas, o ego das pessoas, que muitas vezes está cercado de sons, de vozes, que esse mundo enche a sua cabeça. Pedro tinha um dever a cumprir. Pedro recebeu um chamado de Jesus para ter o apostolado, para falar para a circuncisão, para falar para os judeus. Assim como Paulo teve o apostolado da incircuncisão para falar para os gentios. Ele já sabia agora a resposta de quem era o público que deveria ser fortalecido. Na mesma carta, no capítulo 5, do verso 8 a 9, ele escreve: sede sóbrios e vigiais, o vosso adversário o diabo anda ao derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Ele sabia que os mesmos sofrimentos que ele estava passando, que as mesmas afrontas, que a mesma dor, que as mesmas perdas, como supostamente a sua mulher martirizada, as afrontas, as acusações, as chibatadas, os escárnios, as prisões, ele sabia que os mesmos sofrimentos os seus irmãos estavam sofrendo no mundo, e o Senhor tinha dito para ele: quando você se converter, fortalece os seus irmãos, cuida dos meus cordeirinhos. E ele agora sabia que esse público que foi conquistado em Jerusalém não era morador de Jerusalém. Esse público veio de várias partes do mundo. Foi assim que o evangelho se expandiu. Foi assim que o Espírito Santo levou a semente pelo mundo. E eles agora se tornaram pregadores, assim como aqueles que estavam em Jerusalém. E o evangelho começou a se formar. Igrejas começaram a se abrir. Pessoas que professavam a mesma crença, a mesma vivência com o Senhor da palavra, começaram a se agrupar.
E essas pessoas também começaram a sofrer retaliações, essas pessoas começaram a passar dificuldades, essas pessoas começaram a entender que não seria um caminho simples, um caminho fácil, mas que não haveria espaço para retroceder. E Pedro agora entende que essas pessoas passando dificuldade precisavam de uma palavra de consolo, precisavam de uma palavra de esperança, precisavam de uma palavra de fortalecimento. E ele agora em Babilônia, do lado de Silvano, ele pede: Silvano, escreve para mim, eu vou te ditar, você escreve para mim. Eu preciso de mandar uma carta para os meus irmãos judeus que estão espalhados na Panfilha, na Frígia, na Galácia, na Ásia Menor, em todos os lugares. Eu tenho que alcançá-los, eu tenho um recado de Deus. É pequeno, é objetivo, mas ele é poderoso para levantar a estima, levantar o ânimo desse povo. E Pedro agora, depois de descobrir quem que era o público-alvo, ele pergunta: o que eu vou dizer para eles? Irmão, você prega? Prego. Você aceitou o convite. Tá bom, qual que é a mensagem? Ainda não sei. Mas quem que é o público? É um público de umas 10 mil pessoas. O quê? O que você vai dizer para ele? Meu Deus, eu não sabia que era isso. Eu estou acostumado a falar para meia dúzia de pessoas. Mas não importa o tamanho do público, importa o conteúdo. O que é que eu vou dizer para eles? O que você veio procurando hoje, querido? Quando você entrou por aquela porta, carregando as suas dificuldades, carregando os seus sonhos, carregando as suas frustrações, carregando os seus medos, carregando a sua insegurança, carregando a sua dor, o que você veio ouvir aqui? Foi essa pergunta que eu fiz para Deus, é a mesma pergunta que Pedro fez quando foi escrever essa carta: o que é que eu vou dizer para eles? O primeiro item que eu quero dizer para vocês é que você não se pertence mais. Eu quero dizer que você que entregou o seu coração para Jesus, você foi comprado. Você não se pertence mais. No capítulo 3, verso 16, no capítulo 6, verso 19 de 1 Coríntios, Paulo fala: vocês não sabem, vocês não têm consciência que o Espírito Santo de Deus mora dentro de vocês. Vocês não entenderam ainda que vocês não pertencem a vocês mesmos, que vocês foram comprados, que agora vocês têm um dono. E em Efésios ele diz: foi o Senhor que colocou sobre vocês, como em 1 Coríntios capítulo 5 também ele diz, ele colocou em vocês o selo, o penhor do Espírito, o selo da propriedade, o selo de garantia para dizer: vocês são meus. Vocês são propriedade minha, vocês foram resgatados, vocês foram comprados, vocês não estão à mercê desse mundo, vocês não estão abandonados, vocês não estão largados, vocês têm um proprietário, um dono que zela por vocês. E ele começa a dizer então no versículo 3, ele fala: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que de acordo com a sua extraordinária misericórdia, repita comigo por favor: extraordinária misericórdia. É isso que é nosso Deus, extraordinário em misericórdia. Ele nos regenerou para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O que Pedro está dizendo é o seguinte: que a mesma ressurreição, que o mesmo poder que levantou Jesus Cristo dentre os mortos e foi capaz de transformar o temperamento de Pedro, foi capaz de transformar a história, a trajetória, o caminho de Pedro, a sua forma de se relacionar com Deus, é a mesma ressurreição que foi usada por Deus para regenerar a sua vida, para te criar de novo, a partir de uma semente incorruptível, de uma semente que não pode se corromper, uma semente eterna, uma semente que traz vida. E é essa semente que está dentro de você. É baseado nisso que ele diz: bendito seja o Deus e Pai. É uma viva esperança, não uma esperança morna, não uma esperança para se morrer, para se matar, não uma esperança para se abandonar. Mas ele diz duas coisas muito importantes. Ele diz Deus e ele diz Pai. O Senhor é Deus. E essa dimensão da declaração do apóstolo Pedro nos mostra a dimensão da criação, do poder, a dimensão da autoridade, da necessidade de sujeição em obediência.
do juízo. Mas quando ele fala, o Senhor é Pai, ele fala da dimensão da misericórdia, ele fala da dimensão do amor, ele fala da dimensão da longanimidade, da provisão, do socorro, da proteção, do consolo, do aconchego, do afago, do abraço, da presença que é como um oceano, sim, como um mar, onde se você quiser você pode ficar com água sobre os seus pés, mas se você quiser ter água nos ombros, você anda mais um pouquinho, e é bem pouquinho mesmo, a água já vai no ombro, porque Deus é intenso, Deus é profundo. Mas se você quiser mergulhar, você pode mergulhar em profundidades sequer ainda alcançadas pelo homem, porque Deus é profundidade, Deus é intenso. Deus tem dado a você o Espírito Santo, que conhece a profundidade da sabedoria e da riqueza de Deus. Você pode, como pai, você pode mergulhar, como pai você pode conhecê-lo, como pai você pode receber consolo no meio da sua prova. Mas também nessa dimensão do que eu devo dizer para eles, existe um segundo ponto. A sua terra e a sua herança não são aqui. A sua herança te espera. A sua terra e a sua herança não estão aqui. Ela te espera. E ele continua dizendo que Deus nos regenerou, sim, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, para uma aliança, para um pacto, que jamais se extinguirá. É eterno, nem tampouco será desonrada, ou perderá o seu valor. Herança preservada no céu para vós, guardada no lugar onde ninguém pode roubar, guardada no lugar onde ninguém pode tocar, guardada no lugar que ninguém pode furtar, protegida pelo próprio Deus. E ele continua dizendo que vós que sois protegidos pelo poder de Deus por meio da fé, até a chegada da salvação prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. O que ele está querendo dizer aqui, querido? Que o que tem reservado para você é tremendo. O que tem reservado para você é eterno. O que tem reservado para você foi reservado por alguém que tem honra, alguém que não muda a sua palavra, um Deus que não mente, um Deus que não pode se anular, um Deus que não pode mentir, um Deus que sustenta a sua palavra, que pela sua palavra Ele criou o universo, e pela sua palavra Ele sustenta todas as coisas. É nesta palavra de honra que está guardada a tua herança, e ela não vai mudar. A sua herança é eterna, a sua herança é preciosa, e ela não é como acordos que nós fazemos nessa terra, onde a pessoa diz que vai fazer e depois não vai fazer, diz que vai assinar e depois diz que não vai assinar, diz que prometeu uma coisa e depois diz que é outra. O nosso Deus não é assim. O que Ele fala, Ele cumpre, e a sua herança jamais perderá o valor. E além de não perder o valor, ela está guardada, ela está protegida, ela está selada no céu para você. Ela é nominal. Ela é nominal, ela está guardada para você. Não precisa se preocupar. Quando você partir dessa terra, por favor, não precisa de entrar pela porta do céu correndo: cadê minha herança? Como se ela estivesse num bolo, misturada com... Não, ela está guardada, separada para você. Ela está te esperando. Mas esse Deus que é capaz de proteger a sua herança é o mesmo Deus que te guarda pelo seu poder por meio da fé. Deus querem tocar em mim. Deus querem roubar o que eu tenho. Querem roubar o pouco que eu tenho nessa terra. Querem roubar até a minha paz. Querem roubar a minha tranquilidade. Querem roubar o meu sossego, o meu sustento, a minha casa, o meu alimento. Querem roubar o meu emprego. Querem roubar a minha posição. Querem roubar o meu título, o meu ministério. Não importa o que. A Bíblia diz que você é protegido, que você é guardado pelo poder de Deus por meio da fé. Você não anda desprotegido, você não anda largado, você não anda como alguém que está jogado às traças, que não tem propriedade, como alguém que ninguém se importa. O nosso Deus se importa. E a palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 1, verso 18 e verso 20: entretanto, como Deus é fiel, a nossa palavra entre vós certamente não é sim
e não ao mesmo tempo. Não é uma palavra dúbia, não é uma palavra que ora é sim, ora é não. É uma palavra firme, pois tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo o sim, e por intermédio dele o amém, que é proclamado por nós para a glória de Deus. Tendo possesso isto mesmo, Filipenses 1:6, que aquele que começou em vós a boa obra, ele mesmo a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Você é uma obra inacabada sim, você é uma obra imperfeita sim, você tem limitações sim. Você olha para você e fala: poxa vida, como que eu sou falho, como eu sou limitado. Eu nem imagino como que era o espelho de Pedro. Não sei se era de lata, não sei se era de bronze, não sei se ele se olhava no espelho d'água, mas eu sei que ele também se olhava no espelho e dizia as mesmas coisas: eu sou limitado, eu sou pequeno, eu sou apenas um pescador limitado que não tenho formação, não tenho um intelecto desenvolvido, não tive muitas oportunidades, a única coisa que eu tenho é esse barco. Mas o Senhor quer te potencializar. O Senhor olha para você e vê alguém diferente. Ele olha para você, ele vê uma marca. Ele olha para você, ele vê um penhor, e o penhor que ele colocou você não é ouro e nem é prata, é o seu próprio Espírito que te sela, que te diferencia e que te faz triunfar por onde você passa. Ele começou a obra e ele não vai deixar pelo meio do caminho. Você sim é uma obra inacabada, mas o Senhor vai terminar o que ele começou. Ele vai terminar o que ele começou. Nós temos reais motivos para celebrar. E quando Pedro começa então a entregar essa revelação da importância do que nós conquistamos em Deus através de Jesus Cristo, ele fala no versículo 6, na parte A: portanto, nesta verdade, nosso Deus não é um Deus de mentira, o nosso Deus é um Deus de verdade. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a verdade. E Pedro diz: nesta verdade que vocês foram resgatados por Jesus Cristo, que Ele salvou vocês para uma nova e viva esperança, nessa verdade que vocês têm um tesouro guardado no céu eterno, que não pode ser desonrada essa promessa, que ele não perderá o seu valor, que ele está protegido, guardado e ninguém pode colocar as mãos. Nesta mesma verdade que diz que vocês são protegidos pelo poder de Deus, que vocês são guardados por meio da fé, ele diz: nesta verdade exultais. Agora eu posso dizer o tema da pregação: uma razão para exultar. Eu tenho uma razão para exultar. Eu tenho uma razão para me alegrar. Do grego agalomai, do latim exulto ou exulto, saltar de prazer, fazer rebuliço, pular de alegria, fazer movimento, se alegrar de forma rejubilante, júbilo, vitória, conquista, superação. É isso que ele está dizendo. Nesta verdade vocês devem saltar de alegria. Nesta verdade é que deve compungir vocês a se movimentar. É essa verdade que deve fazer você sorrir todos os dias. É essa verdade, é essa alegria que vocês devem manifestar, porque foi o próprio Deus que plantou em vocês. Por isso Paulo agora escreve no capítulo 4, no versículo 4 de Filipenses: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Em algumas traduções está dizendo: alegrai-vos sempre. Alegrai-vos sempre. Não importa agora a dor, não importa o sofrimento, não importa as perspectivas, não importa os cenários, não importa o que te cerca, não importa as considerações do homem, não importa nada do que as vozes desse mundo possam te dizer, mas a voz que te diz é: alegrai-vos sempre do Senhor. Se alegre nessa verdade, exulte nela, permita que ela invada o seu coração, permita que ela traga gozo, que ela traga regozijo à sua alma. Mas muitos ainda não podem ou não conseguem se regozijar ou exultar. E tem uma advertência: porque tem colocado a sua esperança, a sua alegria no lugar errado. Não ameis o mundo nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo.
Ora, o mundo passa, tudo vai passar, querido. E a sua concupiscência vai junto com ele. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Muitos não conseguem exultar, porque estão procurando motivos da sua alegria, onde não foi Deus que plantou. O terceiro e penúltimo ponto diz: não são as circunstâncias ou provas que determinam o seu estado e as suas reações. Você tem passado prova, dificuldades, tem hora que é difícil. Você diz assim: quero chutar o pau da barraca, com a barraca junto, e com quem estiver dentro da barraca. Não aguento mais o meu chefe, quero trocar de emprego, aquela coordenadora me persegue, aquele diretor de ensino me persegue. Eu sou tratado como o pior desse mundo. Ainda não aprovaram o termo cristofobia, mas existe. Eu sou censurado. Mas Pedro continua no versículo 6 dizendo assim: Pai, eu preciso continuar te falando para eles, mas o que mais eu devo dizer? Diga para eles, Pedro, que mesmo considerando que agora e por algum tempo ainda tenhais de ser afligidos por toda espécie de provação, continue exultando nesta verdade. Continue exultando nesta verdade. É necessário que vocês ainda agora e ainda por algum tempo sejam contristados, sejam afligidos por uma série de espécies de provações diferentes. Sei lá, se a gente fizesse uma lista, o tamanho que essa lista viraria, né? Se viraria um rolo. O meu sofrimento é financeiro, o meu é emocional, a gente dá títulos bem macro, mas se a gente fosse esmiuçar, daria um rolo. Talvez você tenha que passar sim, ainda por algum tempo, por várias provações. Mas diz para eles, Pedro, que isso acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada. Deus quer saber da sinceridade da sua fé. Os homens não. Existem pessoas sinceras com motivações erradas. Eu posso ser sincero e dizer: vou à igreja porque eu gosto, mas a real motivação de você estar aqui não é adorar a Deus. E o Senhor está te dando uma oportunidade hoje de entender isso, que a sua fé vai ser atestada por meio das provas. Senhor, por que comigo? Porque você precisa. Senhor, por que assim? Porque você precisa. Senhor, por que dói tanto? Porque você precisa. Mas Ele está dizendo que Ele não te deixou só. Você é propriedade dEle. Ele é o Deus que é Pai. Ele é o Deus que te protege. Ele é o Deus que te sustenta. Essa palavra não é para te jogar para baixo. Essa palavra é para te fortalecer. Essa palavra é para te levantar e dizer que você é importante para Ele, que você tem um chamado, que você tem pessoas para conquistar para o reino dEle, assim como Pedro tinha, você também as tem. Ele precisa de você no reino, ainda que você seja aprovado, para que sua fé seja testada. Ele diz aqui que a tua fé, ela é muito mais preciosa do que o ouro que se corrompe. Ele não está falando de coisas fúteis desse mundo, que o próprio Deus criou e se torna fútil, se torna pequeno quando comparado à sua fé. A sua fé é poderosa, a sua fé está sendo atestada, está sendo aprovada, mas ela é mais preciosa do que o ouro que se corrompe. Ainda que esse ouro tenha sido refinado, ainda que esse ouro seja o ouro de Ofir, o ouro mais puro conhecido, e ela vai resultar em louvor, em glória, em honra para Cristo quando Ele for revelado. É por isso que você é aprovado, é por isso que a sua fé é testada, para que quando você for aprovado, para que quando você for vitorioso, para que quando você superar e Deus manifestar o poder dEle através da sua vida, e você poder ver a conquista que veio pelos braços de Deus, e não pelo braço do homem, você possa redundar em glória, louvor e honra ao nome dEle, você possa exaltá-lo. Em Salmo capítulo 19, verso 14, que as palavras da minha boca
e o meditar do meu coração sejam agradáveis, sejam aceitáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu vingador, aquele que luta por mim. Eu quero que quando eu abrir a minha boca, eu quero quando eu liberar as minhas palavras, que as minhas palavras sejam palavras de gratidão, que as minhas palavras sejam palavras de louvor, que as minhas palavras sejam palavras de encorajamento, sejam palavras de ajuda e não de censura. Mas eu quero muito mais que antes mesmo que a palavra chegue em minha boca, que o meditar do meu coração seja agradável a ti. O Senhor conhece os meus pensamentos. A Bíblia diz que Deus conhece o pensamento dos homens, que são pensamentos vãos. Mas eu quero que o Senhor, que conhece as nossas palavras, antes mesmo que ela chegue à nossa boca, ao ver a meditação do nosso coração, Ele veja a nossa fé. Por mais que os meus olhos vejam as circunstâncias, o meu coração diz: Senhor, eu creio. Eu creio, apesar da dificuldade que me cerca, apesar da incerteza da economia, apesar de tudo que eu estou sofrendo, que está doendo em mim, o meu coração silencioso, ele diz para o Senhor: eu creio, eu exulto em Ti, eu Te adoro, eu espero, eu confio. Por mais que eu me sinta incomodado, por mais que isso me tire da zona de conforto, o meu coração continua dizendo palavras agradáveis a Ti, para que quando a minha boca se abrir, ela possa ser coerente na expressão do meu amor por Ti. Estamos certos, Romanos 8, 28, vamos repetir, amém? Deus sabe, de que Deus age em todas as coisas, com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados segundo o seu plano. Tiago 1,12, feliz é a pessoa que persevera na provação, porquanto após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. E ainda continua dizendo, em Hebreus, capítulo 10, do verso 35 ao 38, portanto não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. Pois dentro de pouco tempo, aleluia, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará, mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, a minha alma não se agradará dele. Mais um pouquinho de tempo, querido, mais um pouquinho de perseverança. Fica firme, não desanima, creia, persevere. E o último item, queridos, nós andamos por fé e não por vista. Eu preciso dizer para eles qual que é a nossa dinâmica. Eu preciso dizer para ele qual que é o poder, qual que é o dunamis, o que me movimenta, aquilo que me impulsiona para frente. Eu falo porque eu creio. Paulo fala, crie, por isso falei, nós cremos, por isso nós falamos. E Pedro continua dizendo, mas eu acho que minha fé é tão pequena. Eu estou achando que eu já não estou crendo mais. Quantas vezes nós falamos isso quando a dor nos aperta? Mas Pedro também tinha experimentado isso quando ele tinha negado Jesus. Ele estava naquele pátio, na frente daquela fogueira que crepitava diante dele. E agora ele pensava, eu não creio mais. Mas agora ele diz para aqueles que não conheceram Jesus como ele conheceu. Pois mesmo sem tê-lo visto, aleluia, vós o amais. Você pode dizer que você ama o Senhor, mesmo sem tê-lo visto. Em que é que você tem crido, querido? Por que você vem à igreja? Por que você ajoelha? Por que você ora? Por que você chora? Por que você lê a palavra? Por que você jejua? Por que você insiste? Você não o viu? Você não o tocou? Mas Pedro está dizendo, pois mesmo sem tê-lo visto, vós o amais, e ainda que não estejais podendo contemplar o seu corpo neste momento, credes na sua pessoa e exultais com indescritível e glorioso júbilo. É com alegria, é com força, é com exuberância, é com extravagância que eu adoro, porque estáis realizando o alvo da vossa fé. O alvo da sua fé não é conquistar coisas
desse mundo. O alvo da sua fé não é ser poderoso. O alvo da sua fé não é ser grande, não é ser conhecido. O alvo da sua fé é agradar aquele que morreu para te conquistar, para te salvar, aquele que te sustenta, aquele que te protege com o seu poder por meio da fé, aquele que reservou para você uma herança no céu, inacessível, poderosa, que não perde o seu valor, que não pode ser desonrada e que está guardada para você. Filipenses 1, 12 a 14. Vou falar agora de Paulo rapidamente. Paulo, ele sofreu muitas coisas. Muitas pessoas se sentiam condoídas por ele. E ele diz assim, preso, eu acho fantástico. Eu falo, Deus, às vezes nós falamos de pessoas que nós não temos noção do que essas pessoas passaram efetivamente. E eu fico tentando compreender a reação dessas pessoas. A alma reage. A alma tem uma linguagem toda especial para reagir. Mas olha o que ele diz, sendo preso. Desejo, portanto, irmãos, que saibais que tudo o que me aconteceu tem, ao contrário do que vocês pensam, servido para o progresso do Evangelho, de tal maneira a ficar evidente que toda a guarda do palácio e para todos os demais, que é por causa de Cristo que eu estou na prisão. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor por minhas algemas, por causa que eu estou preso, pelo motivo da minha prisão, eles ousam pregar com mais coragem e determinação a palavra de Deus, ao ponto que muitos estavam chorando por causa que Paulo estava preso. Ele está dizendo, não, vocês não estão entendendo, eu preciso que vocês saibam, eu preciso que vocês compreendam, vocês não estão entendendo. A minha prisão tem servido de louvor para Deus, servido de glória. Muitas vezes você está passando uma provação, meu irmão, e você está achando que Deus é mau, que Deus te esqueceu. Não, entenda que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que foram chamados pelo seu decreto. Existe alguém olhando para a sua vida, existe alguém olhando para a sua família, existe alguém olhando para o seu exemplo. Existem irmãos que serão motivados, encorajados a falar do poder de Deus com mais coragem, com mais firmeza, com mais determinação. Mas quando ele fala, tudo que eu passei, as pessoas não sabem o que ele passou. E numa outra ocasião, quando ele confrontava aqueles que gostavam de se aparecer na igreja, aqueles que gostavam de se mostrar alguma coisa na igreja, porque isso é comum do homem, da vaidade do homem. Ele confronta essas pessoas, e ele vai falar que ele é hebreu de hebreus, criado ao pé de Gamaliel, que ele poderia sim se vangloriar na carne. E ele diz, em trabalhos muito mais, em prisões muito mais, em açoite sem medida, em perigo de morte muitas vezes. Dos judeus 5 vezes recebi 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com vara. 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigos da minha raça, em perigo dos gentios, em perigos da cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em jejuns muitas vezes, em fome e em sede, em frio e em nudez, além dessas coisas exteriores ao que diariamente pesa sobre mim o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. É esse homem que diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você está passando por prova, querido. Você está passando por dificuldade. Ela vai refinar a sua fé mais preciosa do que o ouro polido, do que o ouro provado pelo fogo. Mas é necessário que por agora e por algum tempo você ainda suporte com perseverança, porque você vai ser aprovado e Deus vai te recompensar. Muitos têm pregado por aí um evangelho triunfalista, um evangelho de água com açúcar, que diz que o crente não sofre, que o crente não padece. Na minha Bíblia não está escrito isso. Na minha Bíblia está dizendo sobre um Paulo que sofreu, sobre um Pedro que sofreu, que lutou, que foi crucificado de cabeça para baixo, de um Paulo que foi decapitado, de um Tiago que foi cozido no azeite, e de tantos outros que foram martirizados por Nero e por outros imperadores que se seguiram.
Mas a palavra diz que o nosso Deus é o Deus que nos conduz em triunfo todos os dias, que nós somos o bom perfume de Cristo, que nós somos a carta de Deus, escrita pelo Espírito Santo, não com letra de homem, não na carta escrita no papel, mas na tábua de carne do coração, a carta que é lida por todos. As pessoas olham para você e veem Deus, veem o sacrifício de Cristo, e é isso que vai alcançar o mundo. Respondeu-lhe Jesus, João 14, 23, se alguém me amar, aleluia, guardará a minha palavra. Esta é a palavra de Deus, esta é a palavra que foi respondida. O que devo dizer para eles? Se alguém me amar, o Senhor está falando com você. Se você me amar, você vai guardar a minha palavra, e o meu Pai te amará, e Ele virá a você e fará conjuntamente comigo morada no seu ser. Você nos terá para sempre habitando dentro de você. Faça a sua escolha, faça a sua decisão. As provas vão passar, nada dura para sempre nesta terra. A luta vai cessar, mas você deve escolher que tipo de homem, que tipo de mulher vai sair do outro lado. Quando Jesus morreu, Pedro voltou para pescar. Talvez ele pensasse, é o meu fim, não terei uma segunda chance. Ele voltou para ser o que ele era, um desconhecido, analfabeto, pequeno pescador. Mas ele havia esquecido de uma palavra que Jesus disse para ele quando o chamou: ei, vem cá, siga-me, e eu vou fazer de você um pescador de homens. Pedro podia ter esquecido, mas Jesus não. E quando Pedro chega agora, voltando ao início da pregação, na margem do mar, estaciona o seu barco, Jesus o está esperando e pergunta: você me ama? Você me ama? Toma conta dos meus cordeirinhos. Se você me amar, você vai guardar a minha palavra. Pedro, ao escrever essa carta, ele mostra que ele guardou a palavra, que ele tinha consciência do seu chamado, de quem deveria ser ministrado e o que deveria ser dito. Se você amar, você vai guardar essa palavra, e você vai exultar com extraordinário júbilo, e não vai deixar mais que as provações sejam motivo da sua tristeza, senão a prova de que Deus está refinando a sua fé, para que você receba o que Ele tem preparado para você. Decida adorar, decida louvar, decida agradecer, decida exultar com alegria extravagante. Aquele que está para vir, cedo virá. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus.